Ok, boa tarde a todos, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo aqui, de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, seguindo a sequência do Evangelho de João. Isso aqui eu uso o canal do YouTube, mas na verdade é porque não cabe lá no Facebook, tá? Mas o nosso público-alvo é única e exclusivamente os professores da Primeira Igreja Batista aqui em Pouso Alegre, que a gente já tem, né, esse contato, essa sequência aí de ensinos, tá bom? Então aqui a gente faz apenas uma reflexão para que isso seja juntado com a lição que você já tem em casa, já vem estudando para poder ministrar a aula, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 9, a purificação do templo. Essa lição ela tem uns aspectos bem importantes, porque ela vai levantar questões muito pertinentes à igreja, coisas que acontecem dentro da igreja, comportamentos. De qualquer igreja acontece isso, tá bom? Então é importante que você frise bem essas questões para o aluno, tá? Nós vamos levantar alguns temas aqui. Na semana passada a gente viu aí o primeiro sinal miraculoso de Jesus, e eu disse a vocês que aquilo ali foi o início público do ministério de Jesus. Foi o momento que ele começou a aparecer mais, tá? Era um casamento, haviam muitas pessoas, e a despeito de nem todos do casamento terem percebido o que aconteceu ali, é considerado já o primeiro milagre público de Jesus Cristo, tá bom? Então, o primeiro milagre de Jesus ele aconteceu em Caná, no litoral da Galileia, né? Logo depois de estar em Caná, Jesus desceu mais ou menos 120 quilômetros até chegar a uma cidade chamada Cafarnaum, que quer dizer povoado de Naum, era assim que era conhecido, tá? Então a palavra Cafarnaum, ela no original ela significa povoado de Naum, tá? O texto diz que Jesus ficou nessa cidade durante muito tempo. Aqui, nesse momento do Evangelho de João, a gente não pode falar nada do que Jesus fez ali em Cafarnaum. Mais para frente a gente vai ver que ele andou bastante nessa cidade, aconteceu alguns milagres e tudo mais. Mas aqui o que nós temos é nada para dizer sobre o tempo que ele ficou ali em Cafarnaum. Qualquer coisa poderia ser mera especulação, tá bom? Jesus passou alguns dias ali em Cafarnaum e ali estava com ele os seus discípulos, provavelmente alguém da família também, talvez a própria mãe, né? E eles vão, a Bíblia diz que eles sobem para Jerusalém. Só uma digressão, eu não li o texto, tá? O texto referência está aí logo na introdução da nossa revista, ok? Deixa eu falar para você aqui, João capítulo 2, a partir do verso 12. Eu não li o texto, porque senão, se eu for ler todos os textos, fica grande demais. E você em casa tem a revista, então você vai acompanhar os textos aí, tá bom? Jesus subiu para Jerusalém. Por que a Bíblia usa esse termo, subiu para Jerusalém? Porque isso é uma palavra muito comum, até porque geograficamente todo mundo que está naquela região ali e quer ir à capital Jerusalém, a Jerusalém fica acima do nível do mar. Então, ir a Jerusalém, partindo de Cafarnaum, vai usar esse termo. Vamos subir, vamos para onde? Vamos lá para Jerusalém, né? Então, essa transição de Cafarnaum para Jerusalém, ela tem uma motivação. Jesus vai porque uma das principais festas de Israel está acontecendo, que é a Páscoa. Então, de um modo geral, todo judeu que podia se locomover, que estava fora ali de Jerusalém, ele ia pelo menos uma vez por ano ao templo, principalmente na época da Páscoa. É claro que a Páscoa aqui ela pode estar também marcando uma data. O escritor ele quis marcar uma data. E quando que esse evento está acontecendo? Ele está acontecendo na Páscoa.
Ora, obviamente a gente sabe que a Páscoa tem um papel muito importante dentro do Velho Testamento, dentro da história religiosa dos judeus, e tem para nós também. Então não é à toa que João vai toda hora falar em Páscoa. Né? Se eu não me engano, são 3 Páscoas que são mencionadas dentro do ministério de Jesus Cristo. Ela pode estar aí marcando, mas ela também tem o seu sentido, tem o seu significado. Por exemplo, lá na multiplicação dos pães, que foi a aula de número 19, que nós não chegamos nela ainda nessas classes, em outra turma já chegou na aula 19, lá ele também fala da Páscoa, e ali Jesus está distribuindo o pão. Então algumas pessoas vão olhar para aquele texto ali também de uma forma tipológica, alegórica. Ele também vai ter um determinado momento que ele também vai dar o seu corpo para ser partido, para ser entregue por muitas pessoas. Então pode haver essa ligação, tá bom? Mas a gente não vai ater a esse significado. Mas é a Páscoa, então você pode também chamar a atenção dos alunos para o significado da Páscoa. Eu coloquei aí um parágrafo dando uma ideia do significado da Páscoa. Ela significa libertação. Então a Páscoa remonta lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel foi libertado do Egito, e ali por ocasião da última praga, estabeleceu-se então o que nós temos hoje dentro da questão do Velho Testamento como a Páscoa, né? Ali Deus manda matar um cordeiro, comer com as famílias, pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das portas, para quando o primogênito, quando o anjo da morte passar, e ele for executar todos os primogênitos do Egito, a casa que tiver o símbolo do sangue do cordeiro, esse anjo da morte passaria por cima. Daí a origem etimológica da palavra, em alguns aspectos, vai ter gente que vai remontar a significados talvez ainda mais distantes do que isso, mas a ideia de passagem, de passar por cima, tá bom? Então, a Páscoa é comemorada sempre no dia 14 do mês lunar de Nissan. Isso normalmente é a lua cheia no fim de março ou no começo de abril. É nessa época que era comemorada a Páscoa dos judeus. Não sei se hoje ainda se procede dentro dessa data, se segue essa mesma linha. Tá? Então, nesse período se comemorava justamente essa libertação. Então é muito possível que o templo estivesse muito cheio, que a cidade estivesse muito movimentada. E é nesse contexto de movimento, de festa, de religião, que Jesus vai então proceder da forma como você leu aí no texto e ficou conhecido como a purificação do templo. Tá bom? Uma frase importante que ele vai dizer é: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Está aí no tópico de número 3. Então, quando Jesus chega no templo, ele vê um cenário bem diferente daquele cenário que se espera de um lugar de culto de adoração a Deus. Isso é importante, tá bom? Você precisa dar ênfase a isso com os alunos. Jesus chega no templo e encontra um cenário diferente daquele que se espera. É a mesma coisa de você ir a uma igreja e chegar lá na igreja você encontrar um cenário bem diferente do que aquele que você está esperando ver dentro de uma igreja. Tá bom? O que ele viu? Ele viu um enorme comércio de animais, ele viu câmbio monetário, ele viu muito trânsito de gente, muita falação. Tá? E por que isso tem significado? Veja bem, o centro do culto judaico é o sacrifício. Tá? Todo o ritual do culto judaico ele gira em torno da ideia de que um animal vai ser sacrificado para expiação de alguma coisa, de uma culpa, de um pecado de homicídio, de um pecado de adultério, de um pecado de fornicação, enfim, não importa, mas ele vai ser um momento de expiação da culpa por alguma coisa.
Então todo o ritual do culto vai girar em torno do momento do sacrifício. E a lei de Moisés, você tem a referência aí no rodapé da revista, ela traz uma frase que diz assim: ó, ninguém deve aparecer perante mim de mãos vazias. Então nenhum judeu deveria ir para o templo prestar o seu culto sem que pudesse oferecer alguma coisa para esse sacrifício. E isso é interessante, até democrático, porque aquele sujeito que tem muitas posses, ou ele tem condições de ter uma fazenda, ou de comprar um animal, ele vai trazer um gado, uma ovelha, um gado bacaninha para ser oferecido, sem mácula, sem defeito, talvez o primogênito da sua cria, era mais ou menos nessa direção. Mas aquele sujeito que não tem nada, ele não tem como comprar, ele não tem gado, não tem fazenda, ele podia levar até uma rolinha, um pombinho. O importante era não aparecer diante de Deus de mão vazia. A força talvez não estivesse nem naquilo que eu estou levando para Deus, mas aquilo que eu posso levar. A ideia é que eu não devo aparecer sem nada. Alguma coisa eu preciso fazer. O culto, na verdade, se você pensar bem, mesmo nos dias de hoje, o culto diz de uma oferta, de um oferecimento, nem que seja a oferta de você mesmo, do seu coração, da sua vida. É claro que eu não posso ficar o tempo todo com esse discurso, com esse jargão, de que eu nunca ofereço nada do ponto de vista material, uma oferta de dinheiro ou de algum bem, de fato, com esse discurso me embasando de que a maior oferta que Deus quer é o meu coração. É claro que a maior oferta é o seu coração, mas tem hora que nós somos incitados pelo Espírito Santo a ofertar algum bem material. Pode ser um dinheiro, pode ser realmente alguma coisa material, um bem, enfim. Não importa, importa é o que Deus está colocando no coração da gente. Tá bom? Na nossa denominação, por exemplo, não é costume a gente ficar doando bens, a gente faz ofertas voluntárias e dízimos que correspondem a valores em dinheiro. Muita gente, muitos judeus, eles vinham adorar no templo pelo menos uma vez no ano, nem que fosse aí para uma das 3 principais festas dos judeus: a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a festa das cabanas, que eram as principais festas, mas ele vinha para alguma dessas. Tá? Alguns judeus, levados pelo comodismo, né, pela conveniência, e até mesmo, como eu escrevi aí na lição, por uma adoração desprovida de significado, ou seja, apenas para o cumprimento de um ritual religioso, essas pessoas compravam animal para sacrifício quando chegava lá. Às vezes estava vindo de uma outra cidade, eram judeus da diáspora. Tá? Se você não sabe o que é diáspora, no rodapé da lição eu coloquei lá uma nota de rodapé explicando o que é diáspora. É um termo usado com muita frequência para fazer referência ao momento em que o povo de Israel começou a sair do seu contexto. Okay? Alguns casos aí pelo exílio da Babilônia, outros por perseguição, como no caso da época de Nero. Então, muitos judeus eles foram saindo em busca, talvez, de uma vida melhor, de um lugar sem perseguição, enfim. Esses judeus que saem da sua realidade, ali da Palestina antiga, eles são considerados, são chamados judeus da diáspora. É igual eu falar hoje, por exemplo, de êxodo rural. Pessoas que estavam nos campos e, devido às dificuldades do campo, em busca de uma vida melhor, procuraram então ir para a cidade. Essa gente que sai, a gente pode dizer de pessoas que participaram de um processo chamado êxodo rural. Tá bom? Então vamos lá. Então essas pessoas compravam animais, elas vinham de mãos vazias, alguns das mais diversas razões, como eu disse acima, anteriormente, né? O budismo espiritual, uma religião desprovida de significado, por aí vai. Então eles vão comprar isso de mercadores que ficavam na porta do templo. É a mesma coisa de você ir hoje em igrejas
não importa a religião, isso acontece muito, por exemplo, no catolicismo. Você vai a Nossa Senhora da Aparecida, aqui em São Paulo, não é isso? Não estou me lembrando o nome da cidade. Aparecida do Norte. Chega lá, você tem um templo, um local de culto, as pessoas, e há um comércio enorme em volta daquilo ali. Né? Então tem gente que chega lá, compra vela, compra santo, compra correntinha, coisas que vão ser utilizadas no ritual do culto. Veja bem, gente, algumas pessoas vão usar esse texto para dizer que igreja não pode ter nem cantina. Isso não provém não, tá? O que está acontecendo aqui é que o que está sendo comprado são objetos, no caso aqui, são animais, com uso para o sacrifício do templo. Então, é um objeto de culto que está aqui. A transação gira em torno de um objeto de culto. Tá? E esse comércio que agrava ele, o que vai gerando indignidade no coração de Jesus, é que esses mercadores se estabeleceram numa área do templo que era destinada aos estrangeiros, aos gentios. Ou seja, pessoas que não eram judeus e não eram do judaísmo, mas que se interessavam pela mensagem dos judeus. Então havia um lugar no templo reservado para eles, do lado de fora. Até porque lá para dentro talvez ia ser considerado um sacrilégio o gentio entrar lá dentro. Né? A religião judaica é muito exclusivista, muito... ela segrega muito, então estar dentro do templo não era para qualquer pessoa. Então há uma área fora para esses estrangeiros. É nesse lugar do lado de fora que vai se estabelecer então esse comércio de animais. Tá bom? Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. Além de se estabelecer o comércio de animais, havia também o câmbio de moedas. Por quê? Como eu já disse, esses judeus da diáspora e gentios também, outros gentios, eles vinham das mais diversos cantos ali da circunvizinhança de Jerusalém. Então a moeda que eles traziam, o dinheiro deles, precisavam ser cambiados. Cambiados por quê? Porque era cobrado uma taxa anual para você entrar dentro dessa realidade de culto no templo. Então todo judeu com mais de 20 anos, judeu consciente, normalmente ele ia ali e pagava uma taxa ao templo. Tá bom? Alguns vão dizer que essas transações eram meio até de gerar dinheiro para os sacerdotes. Tá bom? Mas a gente não tem muita coisa para falar sobre isso. Eu botei aí na lição só para você ter dados históricos desse evento. Então a moeda que tinha que ser depositada lá era uma moeda de cunhagem de uma prata mais pura, era a tíria. Então o pessoal trazia os seus dinheiros e passava na mesa dos cambistas e convertia esse dinheiro, que era de vários lugares, podia ser um dinheiro romano, um dinheiro lá da Ásia Menor, não importa, eles traziam, esse dinheiro era cambiado ali no templo, e aí eles podiam ofertar então esse dinheiro como forma de culto. É nesse contexto que Jesus então vai expulsar essas pessoas ali de dentro. É esse caos espiritual que gera em Jesus a indignação. Veja bem, Jesus tem uma atitude aparentemente raivosa. Qualquer pessoa hoje que tem uma atitude dessa, você imagina eu, enquanto pastor daqui da igreja, ter uma atitude como essa. Né? Vão dizer, olha, esse pastor está maluco, esse pastor é doido, e muitos podem ter pensado isso de Jesus. Mas o sentimento que estava no coração de Jesus não era o sentimento de raiva, de ódio, mas de indignação diante daquilo que ele estava vivendo ali naquele momento. Tá? O texto diz que ele amarrou cordas, que foi a maneira como as pessoas expulsavam os animais, não tinha uma outra forma de fazer isso. Então ele pega cordas, ele faz o uso tradicional e vai lá e começa então a impelir os animais para lá de fora. Você consegue imaginar a cena? Aquele bando de bichos saindo ali de dentro do templo, correndo, um alvoroço terrível. Tá? E nesse momento ele também vira a mesa dos cambistas
e ele vai dizer: está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Olha que ele usa o termo todas as nações. Ele está no pátio dos estrangeiros. Nada mais conveniente do que ele dizer que ali haviam pessoas de vários povos e de várias nações. Mas ele vai dizer: mas vocês têm feito a minha casa de covil de ladrões. Então, o que estava acontecendo ali não era uma coisa bem vista. Então, não tem nada a ver com que você ter uma cantina na igreja para arrecadar fundos para a própria igreja, de uma forma lícita. O que está acontecendo aqui é que está havendo um movimento ilícito. E a finalidade também não é legal. Você vai ver ali que eles compravam aqueles animais totalmente quebrados, cansados, para oferecer como forma de culto a Deus, quando a exigência era que você levasse o seu melhor para Deus. É a mesma coisa, vamos pegar a relação de dízimo hoje, você ganha um valor X e entrega um valor que não refere ao que você ganha. Você está dando uma coisa que não é o que Deus está pedindo. Deus está pedindo o nosso melhor. Deus está pedindo as nossas primícias. E você vai e entrega o resto. Aquilo que você não vai gastar, você vai ali e faz uma oferta. Por isso que Jesus exaltou tanto a oferta da viúva pobre em detrimento da montoeira de coisa que o fariseu levou lá no gasofilácio, né? Porque a despeito daquilo que o fariseu levou ter sido muito, aquele muito não era o melhor dele. A viúva pobre não, ela leva pouquinho, mas aquele pouquinho representa o seu muito. Então a indignação também vem nessa direção, de Jesus estar vendo ali que as pessoas estão fazendo daquele lugar um covil de ladrões, estão fazendo uso inadequado daquilo ali. Tá? A igreja de Jesus, ela é um lugar de culto, ela não é um lugar de arrecadação financeira para propósitos pessoais. Todos os recursos que são trazidos à igreja, eles devem ser usados para a manutenção do templo, para a expansão do reino de Deus no mundo. É para isso, para a expansão do evangelho na cidade. Então, da mesma forma, nós não devemos trazer, da mesma forma que eu não devo vender coisas na igreja, estabelecer um comércio para fins pessoais, eu também não devo trazer para Deus ofertas que não representem de fato o meu melhor sacrifício. Porque Deus merece o que nós temos de melhor, de mais nobre, e não o nosso comodismo. Então, as pessoas iam para o templo, a lei dizia que era para pegar o melhor, mas ele pensava: eu vou levar o melhor que eu tenho? Não vou. Eu sei que lá vende uns cabritos velhos, lá, uns bodes velhos, pega um bode daquele. E outra coisa, o sacerdote vai ficar com parte desse bode, por que eu vou dar comida para esse cara? Não é? Então, para que eu vou dar o meu melhor ali para a igreja? Eu posso dar qualquer coisa. Então, eu tenho um salário lá de 10 mil reais, eu pego 50 reais, 100, 200, coloco lá, mas aquilo não representa realmente aquilo que eu poderia entregar para o Senhor em forma de dízimos e ofertas. Outro problema sério, veja bem, quanto a essa realidade, é que esse lugar onde eles estavam fazendo câmbio e vendendo animal era destinado aos estrangeiros. E aquele lugar ali era uma bagunça terrível, uma falação. Imagina um lugar vendendo coisa. É igual a bolsa de valores. Já foi numa feira? Vai numa feira que você vai ver a bagunça que é a falação. Isso aí, isso aqui, blá, blá, blá. É desse jeito. Um lugar que era destinado para que os estrangeiros pudessem chegar, se acomodar e ouvir o que Deus tinha para dizer. O que eu quero levantar para você aqui agora, isso é muito importante para você ensinar na sua classe de escola bíblica. Nós recebemos visitantes na igreja. Nós recebemos pessoas na igreja. E às vezes, com as nossas andações, é copo d'água que pega, criança chorando, é na hora da oração você está falando, é celular, a gente acaba atrapalhando o visitante de ouvir algumas coisas a respeito de Deus. Fora que toda a nossa movimentação dentro do templo, ela se constitui reverência e de respeito a Deus, desrespeito a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente entra dentro do templo, a gente precisa entrar para cultuar. Quando você vai ao cinema, você fica falação dentro do cinema? Você não fica. Você conversa ali um pouquinho, logo a pessoa atrás fala assim: ei,
cala a boca aí que a gente quer ver o filme. É verdade ou não? E você, ó, fica caladinho. Não é assim que acontece? A igreja também não é diferente. A gente não pode entrar na igreja de qualquer jeito, é boca cheia, mastigando chiclete, copo d'água. Na hora da oração está conversando, levanta para sair. Isso não é legal. Fora que o visitante vê essas coisas e ele mesmo pensa, poxa, será que aqui realmente é um lugar de oração? Aqui é um lugar de culto ao nosso Deus? Então tem que ensinar o aluno da escola bíblica dominical a ter esta visão em relação ao templo. Não somente ensinar a ele, mas você, professor, aprender isso também. Porque quando ele vê você e vê que você não cumpre essas coisas, ele também não vai cumprir. Imagina você ensinando uma coisa que você não faz. Aí é bem complicado, né? E aí, a gente vai ver aí que ele vai dizer também, o texto vai dizer, que o amor pelo templo queima dentro como fogo. Isso aí os discípulos vão linkar, na verdade, a ideia do que está acontecendo com o Salmo 69. Tá? Então a gente precisa lembrar que João escreveu isso depois do acontecimento. Então, por essa razão, ele expressa um entendimento dos pormenores posteriormente. Ele escreve depois. Então, ele diz o caso, o evento, e dá o significado dele, como ele entendeu. Na hora, talvez ele não entendeu nada, tá certo? Mas tempo depois da morte, ressurreição, quando ele se presta a escrever o Evangelho, ele então vai falar, ó, isso aconteceu, aí agora eu entendi por que aconteceu, tá bom? Então eles entenderam posteriormente com muito mais clareza o que havia acontecido nesse dia. Eles associaram a indignação de Jesus com o Salmo 69, verso 9, onde se diz sobre o zelo que o salmista tem pelo templo e as consequências por esse amor. Chegar a esse entendimento ele foi válido para a fé daqueles primeiros crentes, né? As pessoas que leram tanto quanto para João, porque aí eles testificaram mais uma vez que Jesus era realmente o Messias. Jesus estava cumprindo as Escrituras. Eles conseguiram perceber em Jesus o cumprimento das Escrituras, tá bom? Depois ele vai dizer, olha, derrubem esse templo, eu vou erguer ele em 3 dias. Então a atitude... Está passando um carro lá fora. Olha aí, tá escutando? A gente que não joga em loteria, isso aí não serve pra gente. A atitude de Jesus gerou desconforto nos líderes religiosos. Eles queriam saber de Jesus se ele teria condições de fazer algum milagre que testificasse a autoridade para que ele pudesse interferir de forma tão dinâmica no templo. Por que ele fez aquilo? Aonde residia a autoridade de Jesus de entrar no templo e chegar ali no templo, ele pegar e fazer aquela bagunça toda, né? A gente não deve olhar para os judeus como arrogantes por terem feito isso. Eles podiam fazer isso. Eles tinham credenciais para isso. Qualquer pessoa que chegasse no templo com um comportamento daquele, as autoridades judaicas podiam chegar nessa pessoa e inquirir dessa pessoa um questionamento. Por que você faz isso? Vocês estão fazendo isso com que autoridade? E aí Jesus vai dizer, olha, derrubem este templo e eu vou construir um outro em 3 dias. Os judeus não entenderam essa fala de Jesus, eles ficaram surpresos com a resposta. Como pode, em 3 dias, você levantar um prédio que demorou 40 anos para ser edificado, né? O verso 21 responde esse mistério. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Então Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição. E os discípulos só deram conta disso quando ouviram sobre a ressurreição de Jesus. Aqui eles não estavam dando conta disso. Mas quando Jesus ressuscitou, aí eles lembraram dessa fala de Jesus. E aí sim eles associaram a essa realidade. O último tópico aí, né, vai dizer que Jesus reconhece as motivações humanas. Desse evento em diante, Jesus realizou muitos milagres. Muitas pessoas elas creram em Jesus. Mas muitos desses homens e mulheres não creram de coração.
Eles viram a autoridade de Jesus no templo, perceberam que Jesus deixou os líderes religiosos sem palavras e depois presenciaram os milagres, mas não abriram seus corações para Jesus. Talvez a postura ou a aparência fosse até de uma pessoa convertida a Jesus. Mas Jesus sabia que no fundo de seus corações, aquelas pessoas estavam mais interessadas em seus milagres do que no seu senhorio. Olha como isso é importante de ensinar para os alunos, né? Qual a motivação de você servir a Jesus? O que você vai buscar em Jesus? Aquele pessoal não entendeu nada, não entendeu o sentido e nem as palavras, e muito menos as ações de Jesus Cristo. Eles não entenderam nada. Mas é muito importante que a gente entenda que Jesus é Deus e que seus milagres testificam sobre isso. Nossos olhos, eles têm que sempre estar no que está por trás dos fatos. Tudo que Jesus operou é para nos aproximar de Deus. E nós vamos precisar olhar para Ele como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. E na condição de Senhor, nós precisamos tentar entender o que significam essas coisas. Então, para a gente concluir isso aí, o que a gente pode aprender com esse episódio da vida de Jesus, né? Está aí na conclusão, a nossa adoração, como nós já mencionamos assim, deve ser a melhor possível. Se entendemos que Ele é Deus, soberano, criador, sustentador de todas as coisas, nós precisamos prestar a nossa melhor oferta para Ele. Tá? Vamos lembrar lá de Caim? Foi uma oferta, mas não de um adorador. Tá certo? Nós vamos pensar aí que a igreja então é um lugar de reverência, adoração. Então nós devemos trabalhar para que o som que saia das nossas bocas nesse lugar seja agradável a Deus. Não pode ser uma coisa que atrapalhe as pessoas. A gente não deve atrapalhar pessoas que não são crentes a estar ali nesse lugar adorando, né? Os mercadores do templo ocupavam um lugar destinado a estrangeiros, ou seja, pessoas que não conheciam o poderoso Deus. Eles estavam atrapalhando a chegada das pessoas, de visitando, passando uma impressão distorcida do que é a igreja, do que é um templo. Ali é lugar de adoração. Estou falando baixinho assim porque chegou gente aqui na sala do lado, tá bom? A gente precisa aprender a zelar pelas coisas de Deus, né? Por vezes será desgastante. Os discípulos lembraram do que diz no Salmo 69. O meu amor pelo templo, ele queima dentro de mim. Zelar pelas coisas de Deus dá desgastes. Você pode olhar para a igreja e você vai ver sempre pessoas trabalhando muito, amando a igreja. Essas pessoas sofrem com isso. Deus é onisciente, conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Nossas motivações, elas não estão ocultas aos olhos de Deus. Deus sabe por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente faz do jeito que a gente faz. Tá bom? Pessoas que amam a igreja, que servem a igreja, elas não estão na zona de conforto. Pessoas que não querem se desgastar com a igreja, não querem viver a igreja, normalmente elas ficam sempre às margens. Toda vez que incomoda ela larga logo o bastão. Por que ela faz isso? Porque ela não quer se desgastar em favor do reino de Deus. Para ela é importante a segurança do seu próprio bem-estar. E nós precisamos entender que todas as vezes que nós quisermos fazer alguma coisa relevante para o Senhor, amar ao Senhor e zelar pelas coisas de Deus, isso será desgastante para nós. Tá bom? E Deus conhece isso. Deus te abençoe. Ensina isso na sua classe com muita propriedade. Deixa essas palavras falar a você primeiro, tá? Depois você vai ensinar isso lá na sua classe. Ok? Um abração e Deus abençoe você.